Povo bonito do Área 18, sejam bem-vindos a mais um bate-papo, né? Bate-papo diferente. Estamos fora do estúdio do Área 18, né? É muito raro vocês verem essas exceções, mas hoje, dada ao convidado e a ocasião, vale todo o esforço e o efeito para poder fazerem vocês nos assistirem hoje aqui num ambiente totalmente diferente, mas o bate-papo é sempre com a mesma qualidade, sempre com o mesmo intuito, com a mesma animação. E eu quero agradecer a sua audiência, a vocês que estão nos assistindo a todo momento aqui no nosso podcast, as mais de 8 milhões de visualizações que nós temos com vocês todo mês nas nossas 3 plataformas. Muito obrigado por todo o carinho que vocês nos dão. E eu quero aqui agradecer também a vocês que estão nesta noite, que está sendo transmitido esse bate-papo aqui, que hoje é muito especial. E hoje eu estou com uma pessoa extremamente especial conosco aqui, ele que é cristão, pai de família, casado, está fazendo um trabalho fenomenal na nossa região e que acabou se destacando pela sua candidatura, pela sua eleição, e que está hoje tomando conta, vamos dizer assim, né, liderando uma das maiores, a cidade referência da nossa região aqui no interior. Eu estou falando, é claro, do nosso querido amigo prefeito Lucas Anata, que está conosco aqui nesse momento para bater esse papo conosco aqui no Área 18 Podcast. Prefeito Lucas, que satisfação de poder estar com o senhor aqui. Quero agradecer ao senhor por esta honra de nos dar esta entrevista, de bater esse papo. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao Área 18. Ó, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, né? Thiago aqui, toda a turma. É muito bom conversar, muito bom falar com a região. Então, para mim é uma alegria recebê-los aqui. Pô, o prazer é todo nosso. E assim, eu não sei nem se eu consigo falar seja bem-vindo à Área 18, porque é nós que invadimos o gabinete do senhor aqui, né? Sejam bem-vindos, então. Sejam Seja bem-vindos. bem-vindo. Quero agradecer ao prefeito, quero agradecer ao nosso querido amigo Zé Marcos, que teve toda a paciência aí para nos ajudar a ter esse momento de bate-papo prefeito aqui. Também ao nosso querido amigo Rubens Batata, que está aqui com a gente nos bastidores, e a produção, que nunca nos abandona, né, produção? É isso aí, a produção está aqui também. Prefeito Lucas, para não tomar muito seu tempo, que a gente sabe que é muito restrito, eu gostaria de perguntar para o senhor uma coisa que eu sempre pergunto para os meus convidados, que quando vem a primeira vez, né, aqui no Área 18, que é de onde que o senhor veio, quem que é o Lucas Anata, Uhum. para poder ter chegado aqui como hoje prefeito de Araçatuba. Bom, eu sou nascido em Araçatuba, cresci aqui, fiz faculdade fora do Brasil, voltei para trabalhar na área de comunicação. Trabalhei no mercado financeiro, trabalhei com agronegócio, então trabalhei com construção civil, várias. Eu nunca imaginei entrar na política. Eu me tornei vereador de uma forma muito rápida, né? O início ali dos movimentos, né? Depois de 2013, 2016, conversando com um amigo, aquela história que a gente tem que entrar, porque senão nós não temos o que reclamar. Uma proposta conservadora, uma proposta de direita, que era um fato, ainda é um fato novo, mas era muito mais novo ainda. E a decisão foi em março, foi eleito em outubro, e foi uma coisa surpreendente, porque eu não tinha rede social, não tinha projeto social, não tinha grana, nada que impulsionasse uma campanha. Então já era uma mudança, porque era muito improvável nos moldes normais, né? Então, em poucos meses ali, eu fui eleito vereador em Araçatuba. Fiz o primeiro, o segundo mandato. No segundo mandato, eu fui candidato a deputado, e aí foi ali onde as coisas começaram a mudar de patamar, né? Até a próxima eleição. Hoje eu sou o candidato da região com mais votos, né? Da região administrativa de Araçatuba, da toda a cidade. Tive 46.500 votos. Saí com o Salles, na época, então, ministro do Bolsonaro, e fiquei suplente. E aí que começou a história de ser prefeito. Só que eu nunca quis ser prefeito e, na verdade, eu tive muita resistência a esse assunto de ser prefeito. Mas eu não estou realizando sonho, isso eu deixo claro para todo mundo. Eu em nenhum momento eu lutei, né, na intenção de me tornar uma figura viável a ser prefeito. Na verdade, foi depois dessa eleição que meu nome se tornou viável e as pessoas começaram a me procurar, principalmente a turma da direita, né, que é o meu, é o meu posicionamento político. E foi se tornando, na verdade, um processo de responsabilidade, que é o que eu tenho até hoje. É um cargo muito pesado, é um cargo muito forte, é um cargo com muitas expectativas, com uma exposição de imagem muito grande. Então, eu entendo até espiritualmente essa responsabilidade. Então, hoje, como político, é engraçado, porque eu nunca me vi como político.
E estou hoje aqui gerindo a maior cidade da região. Que legal, prefeito. É uma forma bastante legal de poder entender um pouquinho como que o senhor chegou aqui. E é interessante a gente ouvir de que o senhor nunca almejou se tornar prefeito, até Não, eu tinha uma porque resistência imensa, eu eu ainda não almejei, imagino pela responsabilidade, não cara. queria, eu não queria. Então, E, quando eu entendi que teria, aí eu tomei por responsabilidade, mas não por sonho. sim, eu entendi, sim. Viu que era a necessidade do momento que Sim, precisava do senhor ali. Mas assim, aproveitando sobre essa questão da resistência e da necessidade, eu queria saber como que o senhor encontrou a prefeitura no momento que o senhor assumiu aqui no dia 1º de janeiro. tá. A prefeitura de Araçatuba, ela tinha, sim, os caixas equilibrados. Nós não achamos uma cidade endividada, dívidas normais, mas endividamento não é absurdo. O que, na verdade, nos espantou foi, além da falta de projetos, o que você não viabiliza obras, foram obras com problemas seríssimos, né? Obras entregues, porém, tendo condições péssimas, de uso, que é o principal caso é a Pompeu, uma avenida extremamente importante para a cidade, que está tendo que ser refeita, problema estrutural seríssimo, se tornou uma obra até pior do que nós imaginávamos, no que nós encontramos lá embaixo, né, da estrutura da avenida, ela iria afundar nos próximos anos. Caramba, o asfalto ia afundar lá. Na avenida estava afundando. Já tinha Meu afundado Deus. dois caminhões lá e aberto buracos, assim, espontâneos, buracos grandes. Caramba, as galerias fluviais que Não, acabou. a O chão mesmo tubulação, cedeu. não, cedeu, cedeu. Caramba, meu. Então, um vício enorme. E outra crise que nós sabíamos já também, né? Isso, assim, dessa casa de questões de obras, não só essa, né? O terminal, que foi inaugurado em dezembro, eu tive que fechar ele em março, mais ou menos, fevereiro, março. Problemas estruturais, um ônibus afundou dentro da pista. Então, uma obra que custou 5 milhões e que não tem como ser usada, né? Também a Taveira, uma obra que deveria ter sido entregue, o asfalto, em novembro do ano passado, e problemas seríssimos de projeto, de condução de obra. Então, a questão de obras para nós está sendo algo muito pesado, porque hoje nós temos dedicado muito tempo, esforço na resolução desses problemas de obras ou que ainda não foram entregues ou recém-entregues, com vícios, com problemas gravíssimos. Uma coisa que não pode acontecer numa cidade do porte de Araçatuba. Não pode ter uma avenida que faz parte ali do anel viário da cidade, que afunda. É uma coisa absurda. Agora, um outro caso também, e esse é o pior de todos, foi a condição da saúde, o qual nós estamos lutando, porque é uma estrutura muito grande. A Araçatuba vivia um caos na saúde. Conseguimos alterar a parceria, que antes era uma empresa terceirizada, que inclusive está sendo investigada pelo GAECO por organização criminosa e desvios de dinheiro público. E nós conseguimos, através de buscar uma nova parceria, através do Unisalesiano, né, alterar essa parceria, tirar a antiga empresa. Isso aconteceu em junho, se eu não me engano. Em agosto estourou a operação do GAECO. Então não era à toa que estava o caos, a saúde de Araçatuba, e vinha um processo constante de mudança, de melhora. Temos grandes metas para isso, e a principal delas agora é a entrega do novo pronto-socorro, porque Araçatuba tem um pronto-socorro que ele é insuficiente para a cidade. Abrimos aí 2 unidades 24 horas, né, em 2 pontos bem populosos da cidade, mas não é o suficiente, ajudou bastante. Estamos melhorando a resolutividade do atendimento primário, né, das UBSs, mas o novo pronto-socorro ele é fundamental e vai ser uma estrutura grande, provavelmente entre janeiro e fevereiro estamos inaugurando, parceria com iniciativa privada, então um projeto assim, eficiente, de baixo custo para o poder público, mas um grande desafio porque a população, quem sofre com a saúde, sofre hoje. Isso nos angustia muito, muito. Então estamos aí tendo esse grande desafio agora. Que legal. Inclusive, o senhor falou a respeito da saúde aí, prefeito. A gente sabe que, assim, Araçatuba sempre foi uma referência de socorro na questão da Sim, saúde para toda a ela região, sem né? dúvida. E já melhorou, nós já temos dados já, a volta dessa situação. A própria mudança que ocorreu na unidades básicas de saúde, né, mudanças fundamentais que nós propomos agora, já criou esse impacto positivo novamente. Lógico, temos um caminhado ainda até as nossas metas, que eu falo, Araçatuba vai ser referência e nós acreditamos nisso.
mas é um processo, porque é uma estrutura muito grande. Você veja que o orçamento de Araçatuba em saúde hoje, na ordem de 270, 280 milhões de reais. Entendi. Em muitos casos, é o orçamento, ou mais que o orçamento de uma cidade Sim, inteira. Então, não é uma estrutura pequena. com certeza. Essa Isso sem questão. contar Santa Casa não é nossa, né? Isso falando só de saúde municipal. Ah, Santa Casa não é? Não, a Santa Casa ela é o Estado que contrata o serviço de alta complexidade Legal, e já desafoga então, média e pô. alta. É, legal, e nós estamos sofrendo um pouco também, mas nós precisamos, vamos ter um investimento importante agora, né? O Tarcísio, ele anunciou 40 milhões para o AME cirúrgico, isso vai nos ajudar muito na baixa Hum. complexidade. Falar em Tarcísio, inclusive envolvendo a saúde também, a questão do anúncio também que o Tarcísio fez do hospital em Birigui. Uhum. Isso daí também para o senhor vê como Excelente. algo positivo? Totalmente positivo, totalmente. Berigui é uma cidade quase que grudada em Araçatuba, em poucos anos as cidades vão estar conectadas geograficamente. Então, assim, para nós é excelente, é um desafogo, são acho que mais de 400 leitos, isso vai dar um respiro, vai dar né, um benefício imenso para a região toda. Legal, que bom. Partindo um pouquinho para a questão política também, prefeito, a gente sabe que o senhor assumiu o governo defendendo a bandeira da direita, né, do Bolsonaro, só que no governo federal a questão da chave foi outra, né? Já estavam no governo um governo contrário, um governo do PT, da esquerda. O senhor assumindo a cadeira de prefeito, como que o senhor sentiu isso, tirando a questão partidária, a questão de esquerda ou direita, mas na realidade, o que que isso refletiu para a prefeitura de Araçatuba em questão de repasses, em questão de verbas? A gente ouviu falar que houve mudanças ao longo do tempo em que as prefeituras deixaram de receber alguns valores, algumas mudanças ocorreram. Na prática, isso afetou o trabalho do senhor na prefeitura? Não, não. Apesar de toda a diferença ideológica que tem, também tive uma relação sempre muito institucional com o governo federal. Bom, inclusive, tive já reuniões até lá com o ministro da Saúde, o Padilha, a despeito de toda a nossa diferença ideológica, é a Araçatuba que importa, e nós precisamos dos investimentos. Então, assim, em nenhum momento eu posso dizer que seria injusto da minha parte fazer isso, que houve algum bloqueio de repasse. Estamos um grande relacionamento com o governo do Estado, funciona bem melhor, muito mais eficiente. É algo muito claro, cristalino de se perceber, mas eu não tive em nenhum momento nenhum bloqueio. Nossa relação é institucional, ela é democrática, ela é uma questão de governo, então, a despeito de toda a diferença ideológica. Legal. Aproveitando então para estender essa pergunta a isso, prefeito, eu ia justamente perguntar essa relação do senhor com o governador Tarcísio. Ele esteve lá em Mirandópolis recentemente também Sim, para divulgar o projeto social, né, em que a primeira-dama está encabeçando a respeito dos cursos que o Estado está proporcionando para os municípios. E aí a gente bateu até um papo com ele, mas eu queria saber do senhor como que está sendo esse relacionamento hoje com o senhor, como que o senhor vê o governo do Estado hoje na questão como prefeito, como o município de Araçatuba. não, muito bem. O Tarcísio é fenomenal. O Tarcísio é um cara extremamente competente, articulado, capaz, honesto. Então eu tenho uma boa relação com ele e assim eu admiro muito o trabalho. É, vai ser já, né? Findando agora, mas sendo reeleito, o melhor governador da história do Estado de São Paulo, sem sombra de dúvida. Então, ele nos traz esperança de uma boa gestão, de alguém conservador, de alguém coerente, né, de uma continuidade da direita, visto o que vem acontecendo com o presidente Bolsonaro, que me entristece muito. Né, para mim, o melhor presidente da história do país, grande homem, patriota, mas que está passando por toda essa injustiça, e isso nos gera um desânimo. Porém, por outro lado, nós vemos assim um posicionamento do Tarcísio no governo do Estado de São Paulo, demonstrando eficiência, né, demonstrando produtividade, clareza. Então, mantém as nossas forças. Que legal, muito bom. A gente ficou sabendo também que recentemente o Fundo Social, o trabalho social que o senhor tem feito no seu governo tem sido
tem recebido bastante apoio também Muito apoio, recentemente. Como muito. está sendo feito esse trabalho, prefeito? A minha esposa que fica, né, no fundo, e ela tem uma relação muito boa com a Cris, esposa do governador, e tem conseguido, através de um trabalho sério, aumentar em muito a produtividade. O número de cursos que ela conseguiu profissionalizantes já ultrapassa os últimos 8 anos. Então, em menos de um ano, o que já foi feito de cursos de formação, profissionalizantes de capacitação, é maior do que os últimos 8 anos. E o resultado que ela tem conseguido através dos eventos para as instituições de caridade, nós estamos falando aí de um valor 3 vezes maior do ano passado, né? Então, ela tem feito um trabalho fantástico, tem se dedicado muito a isso, tem esse perfil muito, ela é muito amorosa. Então, realmente, o Fundo Social tem tido um desempenho maravilhoso, superando todas as expectativas. Legal. Esse trabalho que o senhor vem fazendo, prefeito, nesse primeiro ano que o senhor teve aí de governo, como que o senhor avalia ele no geral? É muito bom, nós estamos muito contentes com o resultado. Imagina um governo novo, né, uma equipe, houve muita reformulação e também uma alocação grande de servidores em cargos de confiança, e os nossos resultados, dentro do que nós encontramos, nos surpreendeu. Nós conseguimos avançar muito a despeito de todos esses problemas na saúde, na infraestrutura. Temos um resultado de obras excelentes, sabendo de uma demanda de décadas de obras e estruturas mal feitas. Nossos resultados têm nos surpreendido e também nos dado esperança de um crescimento exponencial. Nós temos ainda mais 3 anos. Nós queremos deixar um legado para a cidade e logo vamos ter várias novidades, situações assim importantes. Aratuba é uma cidade que está num ciclo de crescimento, uma coisa extremamente importante. É o potencial tecnológico que Aratuba tem. Nós somos hoje um centro tecnológico com a maior nota do estado de São Paulo. Então, muitas vezes a gente não tem ideia do que tem acontecido. Aratuba hoje é uma cidade com mais de 250 empresas de tecnologia. Que E nós legal. temos hoje uma das melhores, a melhor nota do estado em turismo. As pessoas falam, como assim? O turismo de saúde, o turismo de comércio, turismo religioso, em todo o aspecto culinário do turismo. Então, Araçatuba é uma cidade que tem hoje uma estrutura e recebendo turismo de congressos de uma forma assim surpreendente. Há certos eventos em Araçatuba que nós ficamos aí num raio de 50 quilômetros sem hotel. E Caramba. vamos ter agora investimentos na área de hotel. Então, Araçatuba tem um potencial turístico assim. Ela não tem só potencial, ela está vivendo um momento especial no turismo. E se fosse para o senhor poder relacionar essa questão do primeiro ano do senhor de governo e dos próximos que virão, o que que a população, não só de Araçatuba, como o senhor mesmo falou, Araçatuba ela sempre foi a referência para os 43 municípios, são da região aqui de Araçatuba? 43 municípios que abrangem toda essa região, e eu sei disso, Zé, porque o comando de policiamento ele abrange também toda essa área, né? E aí, essas cidades trazem em Araçatuba referência comercial, de saúde, como o Sim. senhor falou, esse turismo, Aham. né, que a nossa própria região usufrui. O que que quem é daqui da cidade, quem é de fora, pode esperar do senhor que já viram esse ano e que o senhor prospecta para os próximos anos? Eu falo que algumas coisas são visíveis, por exemplo, a duplicação aqui que a gente viu, a duplicação não, a via que está sendo feita na Marechal Rondon aqui, né, o trecho ali urbano Uhum. está sendo estendido, parece com vias, né, locais, mas assim, as obras que o senhor tem efetivo no governo nesse primeiro ano e o que que o senhor prospecta para os outros anos de Um governo? aumento grande de infraestrutura. A Tuba vai subir de patamar, vai subir o sarrafo. A Tuba já está tendo contatos de outras empresas, como nós estamos inaugurando agora uma fábrica e outras fábricas virão até provavelmente março do ano que vem. Nós vamos estar inaugurando uma multinacional, uma indústria química aqui em Araçatuba, e estamos já mudando de patamar. Hoje Araçatuba é uma cidade que sobra emprego. Nosso maior problema hoje não é a falta de emprego. Nosso maior problema hoje é preencher vaga de empregos. Hoje, no balcão de empregos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos 1.600 vagas em aberto. E já sabemos que esse número pode aumentar caso elas não sejam preenchidas, porque mais vagas estão vindo. Área de indústria, comércio, prestação de serviço, todas as áreas. Então, Aratuba vem num crescimento pungente. Aracatuba está se transformando a cada dia mais naquilo que sempre se sonhou, numa cidade de altíssimo padrão comparado às cidades do Brasil. Então, o que eu tenho certeza, nós vamos entregar Aracatuba num outro patamar.
numa outra esfera. Araçatuba vai ter um crescimento nos próximos anos de forma assim assustadora, no bom sentido. Então, Aratuba está se estruturando para isso e ela está recebendo de fora já visitas e investimentos. Então, eu tenho certeza que nós vamos entregar uma cidade num outro patamar. O sarrafo vai subir bastante. Maravilha, que legal. Prefeito, aproveitando, nós somos lá da terrinha de Mirandópolis, o senhor já Sim. sabe, né? E lá na nossa cidade estamos enfrentando uma polêmica a respeito de um assunto que o senhor com certeza já deve ter resolvido aqui, que é sobre a taxa do lixo. Aham. E aí até o nosso prefeito lá, o presidente da Câmara, os vereadores, nos últimos dias acabaram debatendo um pouco sobre o assunto e levantou uma questão na população sobre essa cobrança da taxa do lixo. Como que o senhor resolveu esse assunto aqui, ou quando o senhor Não, assumiu já estava já estava resolvido? resolvido, mas assim, Como que o senhor vê isso? não tem como, tá? Dentro da responsabilidade, a taxa de lixo, ela tem que existir. Eu sei que as pessoas não gostam, é mais um custo. A gente repassa o custo. Nosso custo hoje aqui é mais de 30 milhões por ano. Então, é integralmente repassado. Dentro da legislação vigente e das responsabilidades, é uma responsabilidade do cidadão, né? O município, ele gere isso, mas a responsabilidade é de que cada um custeie o seu lixo. Nós produzimos lixo diariamente e é um problema ambiental enorme. Então, é um custo necessário. Lógico, é um custo, ninguém gosta, eu também não gosto, mas é necessário. Então, assim, eu entendo a dificuldade do cidadão, entendo a dificuldade até política, mas é uma responsabilidade que também, tá, caso o próprio município não tome a iniciativa de fazê-lo, o Ministério Público vai cobrar, porque é lei superior. Então, é, eu entendo que é um desafio e é uma responsabilidade que todos vão ter que assumir. E como que é cobrado isso daí aqui em Araçatuba, prefeito? Aqui é por metro quadrado do lixo, que eu acho que devia ser por metro cúbico, tem essa discussão, mas é um cálculo feito que é fiscalizado, né? Nós temos aqui o aterro, então tem todo um controle em conjunto disso, uma empresa Não, mas eu terceirizada. falo assim, essa cobrança pro munícipe, ela é feita por metro quadrado do lixo? Ela é feito o cálculo por pessoa, tem uma média por pessoas. Ah, E tá. até por estabelecimento comercial e industrial, porque é diferente o Ah, preço. entendi, entendi. Lá parece que eles estavam discutindo de ser por metro quadrado de construção da residência, do Pode ser por local. isso, pode ser por isso. Tem por vários tipos, Tem por então. vários tipos. Então, se eu não me engano, aqui é 2 e pouco residencial e 3 e alguma coisa industrial. Eu não me lembro bem os números. Acho que é lá de 2,40, parece que Mas esse é o custo seria. mesmo, porque assim, isso vai acabar tendo que acontecer, não tem como, Entendi, né? Isso aí infelizmente. entendi. Só para finalizar, então, que o Zé já está querendo puxar a tomada ali, prefeito. E assim, o senhor é cristão, né? O Sou, senhor trouxe essa bandeira para o seu governo. Fiquei sabendo até que o senhor é legendário. sou legendário. É, A rua é o legendário. pessoal dos legendários foram lá. Eu vou ter que Você acabar já foi? Eu não fui, prefeito. Não, irmão. Eu vou ter que acabar subindo essa Você vai montanha. subir a montanha. Você vai voltar outro. Não, eu imagino. Eles foram lá e deixaram a gente com mais vontade. Você vai voltar outro. Mas eu gostaria de perguntar para o senhor rapidinho, para poder encerrar, qual foi a experiência do senhor passar pelos Legendários e também para o senhor deixar para nós uma mensagem cristã aí, algo que o senhor sente aí de Deus, Aham. para a gente poder finalizar. Bom, a Legendário para mim foi uma experiência maravilhosa. Você vota outro homem. É, é uma experiência que mexe com hombridade, que a gente está precisando de homens com hombridade. E o Legendários faz isso. O Legendário mexe muito com a nossa estrutura de uma forma necessária e Deus ministra de uma forma surpreendente. É algo totalmente atípico de tudo que eu já participei. Então, assim, isso fortalece a sociedade. Tem um aspecto social maravilhoso, porque homem que é homem é responsável, cuida, zela, trabalha, né? Tem palavra. Então, ir ao legendário, ele mexe justamente nessa estrutura, né, da hombridade, daquilo que nós temos que ser, crendo da forma como nós cremos na palavra. Então aí entra também um aspecto espiritual nisso, porque como prefeito, eu falei que eu nunca sonhei mesmo, mas é uma responsabilidade. Alguém tem que estar nessa cadeira. E se os meus valores eu não estou percebendo, eu tenho que assumir essa responsabilidade. E é o que aconteceu. Então, estou aqui hoje porque eu creio, e biblicamente
nítido perceber o quanto que Deus usou homens em estruturas de governo. A Bíblia é repleta desse assunto, na verdade, a Bíblia trata muito de política, senão é o assunto que é mais tratado, né? Então, nossos heróis da fé eram políticos, eram homens de governo. E a gente tem uma responsabilidade imensa estando nessa cadeira. Nós apontamos o reino, onde for, seja na tua profissão, né, seja na tua casa, ou seja num cargo, né, de gestão de governo, como é o meu caso. Eu estou exposto. Hoje, eu sou das pessoas mais visadas da cidade. E isso me gera uma responsabilidade de conduta, de firmeza, e em muitos momentos até de decisões difíceis e ser resilientes nela. Baseados no quê? Baseados naquilo que a palavra me diz. Não podia dizer naquilo que eu acredito? Naquilo que eu acredito perante a palavra do Senhor. Então, o Legendários me ajudou muito também em relação a isso. Então, eu creio que nós cristãos temos uma responsabilidade de apontarmos o reino, os valores. A gente espera a vinda do rei. Nós vivemos na esperança da ressurreição e da volta de Jesus. E qual é a nossa responsabilidade hoje? Sermos cidadãos conforme os cidadãos do reino. Então, essa é a minha palavra e creio que isso impacta a sociedade. E essa é a nossa responsabilidade. Que legal, prefeito. Pô, quero agradecer. Eu Muito agradeço, obrigado obrigado. pela honra de poder receber a gente aqui e nos dar esse espaço. Muito obrigado mais uma vez. E se Deus quiser, não ter uma próxima aí, cada vez com um Vamos. bate-papo mais positivo. Não, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe Mirandópolis. Amém. Valeu. Pessoal do Área 18, esse episódio, né, todo esse programa aqui é em parceria com o nosso querido Rez Informática. Se você ainda não tem a internet do Rez Informática, aproveite, tá? Tá a promoção. Qualquer plano que você escolher por apenas R$ 39,90 nos 3 primeiros meses. E, é claro, a câmera de segurança por assinatura. A partir de R$ 29,90 você tem a câmera de segurança na sua casa. Tá aqui do lado, é só você acompanhar, você entrar em contato para você ter a melhor internet e as melhores câmeras de segurança na sua casa. Fechou? Rez Informática, valeu! Povo bonito do Área 18 para o nosso segundo bate-papo desse dia maravilhoso, né? Que nós estamos aqui em Araçatuba. Se vocês já acompanharam nosso primeiro bate-papo com o prefeito Lucas Anata, e agora, é claro, né? Jamais nós iríamos deixar de sair daqui sem falar com a sua grande companheira. Imagino que é o seu pilar, né? O seu braço direito aí em todo trabalho e na vida, que tem com certeza abraçado essa responsabilidade junto com ele e trazido para ele o suporte necessário para tomar conta de uma estrutura de uma cidade tão importante, tão grande quanto Araçatuba. Nós estamos falando, é claro, da nossa querida primeira-dama, senhora Priscila Zanata, que está aqui conosco também, aqui no Área 18. Priscila, muito obrigado por você ter nos atendido e nos recebido tão prontamente. Seja bem-vinda à Hora 18. Obrigada, Tiago. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês, poder expor aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos sentido, passado, trabalhado. Então, muito obrigada pelo convite. Vamos ter uma boa conversa aqui. Que legal, que bom. Priscila, eu sei que ser esposa, né, de um prefeito, com a responsabilidade que tem, não é fácil. Mas, assim como eu perguntei para o prefeito, eu gostaria de perguntar para a senhora também, quem que é a Priscila Zanata, de onde que ela veio, como que ela chegou, né, até aqui a prefeitura, inclusive como que ela chegou até na vida do Lucas Zanata, né, do prefeito, para vocês poderem apresentar para a nossa audiência um pouquinho quem vocês são, se puder, por favor. Olha, eu venho de uma família simples. Meu pai é auxiliar de enfermagem, minha mãe dona de casa e auxiliadora quando sempre que precisou. Minha mãe foi trabalhar para fora, cozinhou, vendeu salgadinhos, gelinho. Você lembra? Você pegou essa época de gelinho? É difícil achar hoje, né? Era aquela época que a gente ia no bar comprar refrigerante e colocava no saquinho. Isso. Então eu venho de uma família simples, mas meus pais sempre foram muitos batalhadores. Uma família cristã. Meus pais conheceram Jesus. Eu era bebê. Ai, que legal. E foi aquele período de avivamento. Nossa, meu Deus do céu. Década de 80, né? O avivamento aconteceu 70, Verdade. 80, então meus pais se converteram nesse período. Meu pai começou a fazer teologia, então minha casa mergulhou Que legal. no cristianismo. Então eu cresci nesse ambiente,
Mas aos 10 anos, mais ou menos, meus pais se afastaram, né, da igreja, e eu fiquei um tempo. Aí, aos 15 anos, eu voltei, me deu aquela Despertou. vontade de voltar para a igreja, de estar ali no meio. Liguei para minha avó, falei, vó, que horas que tem culto na sua igreja? Era uma outra igreja que eu não era a igreja que eu Sim, outro frequentava. segmento, E fui sozinha a pé, era 40 minutos a igreja da minha casa, mas Meu eu Deus. tava, aquela Tá com adolescente tanta sede, hein? sede, e foi maravilhoso. Voltei, foi para a comunidade, era hoje Casa do Pai, mas na época a Que comunidade legal. evangélica, e foi um tempo muito, muito precioso. Ah, que E foi legal. um pouco depois que eu conheci o Lucas, Olha só. na casa do meu pastor. O Lucas já tinha me visto num vídeo de um amigo, né, que eu tinha filmado banda, naquela época, aquelas filmadoras, né? Estilo Tech Pix. E aí no final ele me viu e falou, quem que é essa? Aí o rapaz falou, é da comunidade. Aí ele fez amizade com o pessoal, e eu fui no aniversário e lá estava o Lucas. Eu fui despedir de uma amiga. Ele estava conversando com uma amiga minha, e eu falei, tchau, já vou embora. Aí ele fez, prazer, Lucas. Olha, bem formal. Olhou lá no fundo dos meus olhos. Foi, Ah, que legal. Foi amor à primeira vista. foi. Ou a dele é a segunda, né? Que já tinha visto a senhora no vídeo, né? E daí ele começou a ir na minha igreja, depois que ele era de outra igreja. Acabava o culto da igreja dele, ele Olha, ia lá pra mim, "Oi, tudo bem?" E aí passou alguns meses nesse oi, tudo bem, me ligava. E aí ele foi, quer namorar comigo, né? Já que era assim, né? legal. E daí começou a nossa história. Ah, que bom. Então vocês já frequentavam a igreja, já tinham uma vida cristã, então, e Sim, acabou. Que legal, foi bem saudável, né? O relacionamento se iniciou aí de algo sim, bem abençoado. sim. E aí vocês começaram, isso tem mais ou menos quantos anos, mais ou menos? 2002. 2002, pô, já vai para 2002. então 23 anos. Aí não foi sempre tudo muito abençoado. Não foi tudo nas flores. Éramos muito jovens, né? Então a gente namorou Sim. 2 anos e meio, daí nós ficamos 1 ano e meio separados, 1 ano e Olha, meio. Nesse 1 ano e meio, a gente não se viu por 1 ano. Nessa cidade aqui enorme, nós não não nos trombaram vimos por mais. 1 ano. E aí nós voltamos a conversar novamente. Menino, olha. Teve esse período de ajuste, mas foi um Menina. período muito bom. É, né? Trabalhou na nossa maturidade, e quando a gente voltou foi muito diferente. Foi Tá vendo, necessário. produção? Tá vendo? A produção aqui não dá valor, prefeito. Eu peguei e Ah, peguei e falei para ela, falei, você tem que todo dia, vai, toda vez que você vai orar do lado da cama, dobra o joelho, coloca a mão na cabeça do marido, fala, olha, tem que agradecer esse marido aqui, que desde que me tirou lá da terrinha de Guaraçaí, não sei se a senhora conhece, já ouviu falar de Guaraçaí. já, Lá, quando eu peguei ela, coitada, né? Ela não conhecia ainda a cidade grande. E aí, primeiro, dama, vocês foram crescendo nesse relacionamento e o casamento? o casamento foi. Aí nós namoramos mais 2 anos e meio, Olha, aí nós casamos. que E legal. casamos, e foi um tempo assim, o Lucas, ele tinha uma empresa e fazia pouco tempo, e ele queria prosperar primeiro antes de casar. Eu venho Sim. de uma família mais simples, eu falava, Lucas, Não precisa de tudo isso. não é que não precisa prosperar, mas ele Sim, queria sim. comprar uma casa, ter tudo, dar Fazer uma tudo boa certinho, festa, é. até que a gente entendeu que a gente precisava do básico, né? Que E o básico legal. era nós dois, E a que vocês iam gente. crescer juntos. Exatamente. Aí nós decidimos casar, não tínhamos imóvel, alugamos uma casa, não tinha móveis nenhum. Em 3 meses nós casamos. Quando a gente decidiu casar, casamos em 3 meses. Até as pessoas achavam que eu estava grávida. Mas não Olha, era, foi porque a gente já estava resolveu, já que decidido. vai Sim, casar, sim. vamos casar logo, Que e não, legal. não ia ser nada muito. E uma coisa que minha mãe falou para nós: Deus vai cuidar de vocês, não vai faltar nada, porque o homem tem esse temor, né, de sustentar a casa, de não deixar faltar nada. E nós provamos, a gente teve vários períodos difíceis financeiramente, mas o Senhor
nunca deixou faltar nada. Um mês antes da gente se casar, a gente decidiu casar em agosto, o casamento era em novembro, o Lucas tinha uma bolsa, trabalhava com o mercado de ações. Não sei se vocês se lembram, 2008, aquele boom na bolsa de valores nos Estados Unidos, que Sim, quebrou o mercado imobiliário. eu lembro. O Lucas trabalhava com ações. Foi 2008, foi? 2008, né? 2008. Você sofreu com isso aí também lá, Batata? Foi um tempo Os muito bancos, né, devem difícil. ter. É, Na época, eu trabalhava com financiamento de caminhões, sofreu todo também mundo isso aí. sentiu, todo mundo sentiu. Isso foi em outubro. Em novembro nós casamos. Menina, Foi no meio do perrengue ali. foi um Porque desafio. assim, tava tudo incerto, né? Você falava, o que que vai ser como é que a gente vai conseguir no futuro, né? Sim. Menino, E que coragem. nós fizemos 17 anos de casado esse ano e Deus nunca deixou faltar nada. Oh, glória a Tivemos Deus. tempos difíceis, ainda temos, mas o Senhor é fiel. Ele cuida dos seus. Eu creio, eu creio. É. E é legal, eu ia comentar isso depois, no decorrer aqui do nosso bate-papo, Priscila, mas assim, é legal, é por isso que é interessante a gente ouvir a história, porque a gente vê que, poxa, parece que, graças a Deus, Deus está fazendo algo assim no nosso meio, porque parece que está quebrando alguns paradigmas, como, por exemplo, essa questão hoje de uma pessoa ocupar o cargo de prefeito, um cargo de relevância. Antes parece que já havia algo combinado, pessoas já carimbadas que ocupavam esses cargos. Pelo que você está me falando aqui, cara, olha a história de vocês, é uma história como qualquer um de nós. Sim, o Lucas nunca, eu não sei se ele falou isso aqui, mas ele sempre fala, Ele nunca falou, foi sonho. ele falou. Quando o Lucas chegou em casa, já éramos casados, né? Ele chegou em casa, isso foi há 9 anos atrás, 9, 10 anos atrás, falando assim: eu fui convidado a ser vereador e eu sinto de sair. Eu falei: o quê? É mesmo, chegou do nada. Vocês nunca tinham conversado sobre isso, debatido. Nunca expressou, e ele nunca teve esse desejo. Sim, Ele foi sim. num curso apoiar um amigo que ele achou que sairia candidato. Fez o curso junto, um curso que tinha várias matérias que envolvia política. Ao final do curso, o amigo falou: Lucas, eu vejo em você uma pessoa, você quer sair nosso candidato? A gente precisa tal. E aquilo queimou no coração dele. Olha só. Queimou no dele, não no meu. Então, a hora que ele A chegou, hora que ele falou, eu falei: o quê? travou, falou, Pra meu quê? Deus. Falei: por quê? Porque a gente não tinha referência boa, né? De pessoas falando: não, política, entra na política porque dá certo, pessoas boas. Não, quando você ouvia falar de política, falava: ah, não, política corrompe, né? Sempre, Sim, nunca nenhum pai desejou, normal, assim, desejou que o verdade, filho fosse um político. verdade. Eu ouvi isso hoje, eu estava no cabeleireiro hoje, né? Com certeza vai ouvir essa. Ele falou assim, cara, a pessoa boa não se envolve com política, porque já teve trouxe esse pensamento, né? Sim, Que é igual, não estou dizendo que ele está certo ou que ele está errado, mas assim, é um pensamento que muitas pessoas têm, de sim. que a política realmente corrompe. Então, imagine que quando você ouviu essa notícia mesmo do Lula, falou, agora eu vou entrar para a política. O quê, né? Socorro! E aí eu falei, Lucas, eu vou orar. Falei, Olha, eu vou orar, porque se for de Deus, Deus vai te dar vitória. Se isso não for de Deus, Deus vai te livrar. olha o sinal. E a minha oração não era, eu acompanhava ele na campanha, ia nas reuniões com o coração temeroso. E a minha oração não era Deus abençoa, dá vitória, né? Não era Senhor, se o Senhor não estiver nisso, livra. Já faz dar errado, já não. Não deixa. Quando veio a vitória, a gente estava em casa, ouvindo a apuração, e aí deu que o Lucas ganhou. A gente começou a chorar, porque a gente sentiu temor. Falou: peraí, o Senhor está nisso. Porque o jeito Verdade. que foi a campanha, poucos recursos, o Lucas fazia reuniões, conversava com pessoas, não prometia nada. E ele sempre falava toda reunião: vou prometer nada para ninguém. É o mesmo, o Lucas sempre foi o mesmo. Caramba, meu. Então foi um É um milagre. discurso totalmente contrário do que a gente está acostumado, né? Sim, foi um milagre. E quando veio a vitória, a gente entendeu que o Senhor estava nisso. Aí veio um temor, falou: opa, a coisa é séria. Deus tem algo.
para fazer Que através da vida do legal. Lucas. Aí eu comecei a orar, abençoando a vida dele. Agora está confirmado. Agora Deus está no pacote, então tá Boa. bom. E como que foi, Priscila, a questão dos... Ele ficou 4 anos como vereador? 8 anos. 8 anos? 8 Então, anos. mas eu vou então perguntar no começo, como que foi essa vida pública para vocês, essa experiência de vocês saírem de um casal simples, comum, assim, na sociedade, né? Sim, sim. Para agora terem uma vida A pública. gente não tinha nem rede social. Vocês não A tinham gente nem rede não social? tinha rede social. A minha primeira foto, se eu não me engano, no Instagram, eu não lembro qual que é a foto do Lucas, mas a minha é lá na Câmara, quando ele foi gravar um vídeo, ele já tinha ganho. Ele foi gravar um vídeo, eu tava com meu filho bebê, ele tava mamando, uma coisa assim. Não tinha, a gente fez depois, porque a gente entendeu que nós nos tornamos públicos, mais o Lucas, né? Daí que a gente fez. Mas a gente foi se adaptando, nós não fomos preparados para isso, não tem um curso, não foi desejo, foi a primeira vez, então a gente foi aprendendo a lidar. Enquanto Lucas vereador, eu sempre fiquei mais nos bastidores, então mais como auxiliadora, conselheira, intercessora na vida dele, era mais fácil. Imagino. Então, e eu fui vendo o Lucas, tudo que ele fazia, e falava, meu Deus, o Senhor é com ele, porque Deus prosperava as ações dele. Olha que legal. Então era nítido, eu me tornei uma apoiadora. Então, muitos momentos que eu via que ele estava ali, é difícil a vida pública, né? E a vida na política. Não Porque às é vezes você quer fácil. fazer uma coisa, mas não Sim, depende só de você querer fazer, né? É vários outros fatores que você tem que sim, colocar para conseguir fazer alguma coisa, né? sim. Então, teve vários momentos que eu estava ali como suporte, porque eu via nele um dom. Eu observava e falava, Lucas, parece que você nasceu para isso, Olha só como que Deus faz, né? porque as coisas iam dando certo. Votações, aquilo que ele propunha no coração fazer, ia dando certo. Eu falava, meu Deus, ele nasceu para isso. Olha que legal. E nessa caminhada que vocês tiveram de vereador, saiu, então, depois, a proposta para deputado. Sim, E aí, como é que foi essa experiência para vocês? eu temi também essa. Poxa, imagino. Eu assustei de novo. Sim, sim. Embora eu visse, né, nele como ele Você tinha já tinha o tido uma dom, experiência positiva, né? sim, o dom para isso, eu temi, porque era um passo grande. Mas apoiei. Isso aí foi debaixo de oração. Senhor, se o Senhor tem algo, o Senhor abençoa. Se não é o momento, né, que o Senhor não deixe. E hoje a gente entende o quão foi importante essa campanha para deputado, né? Dali que surgiu as pessoas falarem, Lucas, você tem que sair a prefeito. Você nos representa. Foi um momento do conservadorismo, Ah, da direita se posicionar, né? A direita já estava assim, se enxergando ali como um movimento, porque antes a gente nem sabia a gente não tinha isso, eu sou de direita, eu sou conservador, verdade, não verdade. tínhamos isso. Não, nós nem nos Não havia uma envolvíamos. posição, né? Cada um Não, tinha o seu os jeito, seus valores, valores, sim. mas não era explícito isso de posicionar-se, né, entre outras pessoas, né? A gente não se entendia como um grupo, Verdade, né? A isso. quem a gente pertencia. A É, gente nem se envolvia com isso é verdade. política. Então foi um momento que a direita começou a se enxergar e perceber que ela precisava de líderes conservadores que defendessem os seus princípios, seus valores. E nesse momento começou a surgir, Lucas, você tem que ser nosso prefeito. Hum. A senhora acredita, então, que Deus fez com que a candidatura a deputado, Deus não queria ele como deputado, até porque ele não foi, Sim, o foi Senhor não justamente para permitiu. despertar a população o nome Lucas para se tornar prefeito de Araçatuba, então? Para mim foi A nítido caminhada, isso. pelo jeito, foi essa daí que Deus Sim, fez, né? sim. Que legal. Porque foi daí que surgiu essa Lucas. Como vocês disseram, e ele mesmo Sim. falou aqui, né, para nós, eu não almejei ser prefeito, né? Deus colocou eu E nessa quando as função. pessoas falavam, Lucas, você tem que ser nosso candidato, ele já rejeitava, ele falava, não, não, não quero o executivo. Ele já tinha experiência no legislativo, então por isso que ele estava tentando a deputado,
porque era algo que ele já estava fazendo. E ele falava, não quero ser prefeito. E eu falava, Lucas, mas e se Deus tem algo para você nisso? E aí foi trabalhando, o Senhor foi trabalhando no coração dele, a gente orando, porque nós fomos uma vez num culto e o pastor estava pregando sobre, era um pastor de fora, o pastor estava pregando sobre o chamado de Moisés. Olha, E Moisés não queria também. verdade. E ali eu falei, Senhor, não quero ser a Relutou de casa. todo jeito, né? Não sei nem Você falar. fala, manda outro. E aí eu falei com o Senhor, falei, Senhor, não quero ser a casa. Falei para o Lucas também após, falei, não quero ser a casa que rejeitou um chamado de Deus. Falei, Lucas, não tem medo de prefeitura, da nossa vida exposta, o que você pode passar. Eu tenho temor de Sim, ser a vontade de Deus e a gente falar, não quero, manda outro. isso. Eu, hein? Verdade, verdade. Dura coisa é cair na mão do Senhor. É isso mesmo, é. O pior não é nem a gente. Uma coisa que eu sempre ouvi mesmo nessa questão, Priscila, é que o lugar mais seguro que a gente pode estar é debaixo da vontade de Deus, né? É. Do propósito de Deus. É, Porque se você tiver a falar não, você também está errado. E se você também for fazer algo achando que está na vontade dele, mas também não está, você está descoberto do mesmo jeito. Como vocês exatamente. tiveram essa experiência na candidatura do Lucas, né, na primeira vez como vereador. Peraí, se Sim, for da vontade de Deus, vai ser aprovado, né? Se não isso. for. Agora, só para eu entender essa questão também contigo, sobre a experiência que vocês tiveram na política, eu queria te fazer essa pergunta direta. Hoje, com a experiência que vocês tiveram, 8 anos de vereador, 1 ano de prefeito, né? A senhora pode entender de que é possível um cristão conviver na política sem se corromper? Oh, com certeza. Temos experimentado isso. O Lucas aprendeu isso na vereança. Ele falava para os colegas, falava para jovens que começaram a ter interesse, porque falava, qual que é o segredo? O Lucas falava, e eu lembro disso, né? Aprendi muito com o Lucas, aprendo até hoje. O segredo é aprender a falar não. Não, para aquilo que não é certo, não é correto, não é lícito, é simples. E, É a forma de parar essa questão do sistema na raiz. mas é o sistema, Isso, a gente só ouve isso. mas O sempre foi sistema é feito corrompido, assim. Não, é possível fazer direito. O Lucas fala que quando ele foi chamar o chefe de gabinete dele, o Nelson é cristão também, Legal. nunca tinha Trabalhado com trabalhado, isso? né? E o Nelson falou assim, Lucas, mas é possível entrar na política e não se corromper? Lucas falou assim, eu não sei, nós vamos entrar e se não for possível, a gente sai Sai. fora. Olha, assim. simples. Se não der, a gente sai fora. Sim, sim, verdade. É aquela questão que a gente, já trazendo também a palavra novamente, que a gente entra naquela questão bíblica, né? Que, como o Lucas mesmo falou aqui, poxa, a Bíblia é repleta de política, que a gente, infelizmente, por muitos anos fechou os Sim. olhos para isso. E aí é claro que aqueles que querem fazer o mal veem uma grande oportunidade. Sim. E é interessante a gente ouvir a senhora falando sobre isso, porque a gente está falando de uma cidadezinha pequena, a gente está falando de algo que não tem tanto orçamento. Nós estamos falando de uma cidade que é referência para 43 municípios e que tem um orçamento gigantesco e que realmente, com certeza, em algum momento vai ser ofertas de corrupção para poder tentar, às vezes, até fazer a pegadinha com vocês para tentar, de alguma forma, corrompê-los, né? Sim. Mas ouvir isso de vocês hoje, para nós, traz um grande alívio, por saber que é possível você fazer uma política limpa e ser um cristão dentro da política. Exatamente. Nós temos o entendimento que a gente não está aqui nesse serviço, porque nós estamos aqui servindo, né? Verdade. O Lucas servindo como prefeito, eu no meu papel. Nós servimos ao Senhor antes de tudo. Antes de servir à população, nós servimos ao Senhor. Sim. Então, a Ele nós tememos. Então, diante de qualquer situação, Senhor, e aí? O que a gente percebe? Quando você não sabe quem é o seu Senhor, ou você sabe que o Senhor não é o seu Senhor, Verdade. quais são os valores? Então, a gente sabe muito bem os nossos valores. Quais são os valores do reino? Então, estes são inegociáveis. Isso é verdade. Se a gente negociar,
não fazemos mais parte. É verdade. E não vale a pena. Que legal, muito bom. Priscila, e qual que é qual que é hoje não, né? Para a gente entender, qual que é a função de uma primeira-dama no governo do prefeito? A primeira-dama, ela assume um papel social. Eu também fui entender isso Sim. esse ano, tá? Depois que essa responsabilidade caiu no colo. Gente, quando o Lucas ganhou, eu não, Sim. até o período de campanha, até o dia dele ganhar, eu não tinha pensado no meu Sim, papel. Eu estava ali estava mais concentrada no apoiando, dele. exatamente, apoiando a candidatura. Quando ganhou, falei, eu senti, sabe um pezinho aqui assim? Vai sobrar para mim também. Epa, eu tenho um papel Que que eu legal. preciso e quero exercer. Daí eu fui procurar saber qual que é a função de uma primeira-dama. E eu estou aprendendo ainda. Claro, imagino. Mas é por isso que eu estou E perguntando, porque assim, eu ouvi referências extremamente positivas do trabalho que a senhora está fazendo no Fundo Social, sim, e eu queria saber um pouco disso também, de como que a senhora está conseguindo no primeiro ano, como a senhora mesmo disse, sem experiência, né? Sem uma vasta experiência política há muitos anos. Eu sim, fiquei sabendo que também ele mesmo disse que a senhora tem um excelente relacionamento com a esposa do governador, a Cris. né? A Cris, O olha meu aí a filho, Cris, o meu filho fala assim, quando ele sabe que eu vou em algum evento, ele falou, mamãe, você viu sua amiga? olha que legal. O filho já reconhecer assim, né? Até porque também eu imagino, Priscila, que também a própria Cris, né, a nossa primeira-dama Sim, estadual, ela carece também, eu imagino, de muitas amigas como a senhora, porque eles também levam essa bandeira cristã, né, de direita, sim, e eu imagino também que essa amizade flui muito por conta desse sim, consentimento nos sim, nos valores, né, nos valores. pensamentos. Mas como que foi para a senhora fazer esse primeiro contato com ela, aprender esse trabalho do Fundo Social e hoje desempenhar? Poxa, eu fiquei sabendo que só de um empresário vocês conseguiram a doação de 17 toneladas de alimento. 7 E toneladas. aí essa parceria com o Estado também, como que está sendo desempenhado nesse primeiro ano de governo da senhora, esse trabalho do Fundo Social? A primeira-dama Cristiane é uma referência para mim. Então, eu comecei a olhar para ela, comecei a olhar para outras primeiras-damas. Eu fui visitar o Fundo Social de Barueri, que é uma referência. Então, a gente aprende com quem Olha está que fazendo direito, legal. fazendo certo. E, e a gente eu vi ali o potencial que o Fundo Social tem para ser um agente de transformação na vida de pessoas que hoje vivem em vulnerabilidade social. Então a gente começou a buscar como nós podemos servir, trabalhar, e uma das coisas que nós atuamos muito, né, durante esse ano, é o nosso projeto para os próximos anos, é a capacitação profissional. Porque eu aprendi com o Lucas, o trabalho é o melhor projeto social que tem. É as pessoas terem liberdade econômica de comprar, de ir, né, de poder sustentar a sua casa, de gerar renda, ou trabalhar para uma pessoa, ou ser um empreendedor, e nós focamos nisso. O Fundo Social cresceu 130% esse ano em cursos de capacitação Olha que legal, profissional. 130%. 130%. Meu Deus, que bênção. 314 pessoas formadas esse ano em cursos técnicos, já sai dali podendo Novos profissionais para o trabalhar. mercado de trabalho. Exatamente. Que legal. Ou para abrirem seu próprio Sim, negócio. sim, com certeza. E aí, esse trabalho que a senhora foi desenvolvendo, ele foi trazendo esses resultados, e é interessante porque olha como que isso se atrela à vida cristã, né? De Sim, poder servir e amparar ao próximo sim. também, né? A senhora vê esses valores sendo usados também na posição hoje que a senhora ocupa? A Sim, relevância, né? sim, o Senhor fala para nós amarmos o próximo. E o amor ao próximo não é só você falar Deus te abençoe, mas você precisa ver a necessidade dele, ir lá Sim, e agir de acordo com o que ele precisa. verdade. Então, através do Fundo Social, a gente tem feito essa leitura. Como que a gente pode influenciar, mudar a vida dessas pessoas, ser um agente de transformação com aquilo que a gente tem em mãos? Então, a gente dá os alimentos para quem precisa, dá as roupas para quem precisa, mas também a gente fornece algo que é a capacitação para que Legal. ela possa caminhar
né? E crescer e desenvolver na sua vida profissional. Para que aquele momento de necessidade seja só um período que passe e ela se Exatamente. levante, né? Então a gente tem a função de dar um suporte e ser um braço ali para ela Boa, para empurrar ela para caminhar na frente, para liberdade. caminhar, legal. Primeira dama, para a gente poder encerrar, eu queria perguntar para a senhora hoje, a senhora como uma mulher cristã, uma filha de Deus, né? Uma esposa dedicada. Eu estou vendo aqui que a senhora valoriza muito o seu esposo, essa parceria que a senhora tem com ele, até na questão dessa submissão como esposa, como mulher, para amparar o trabalho dele. E eu imagino que é isso que fez com que ele topasse esse desafio, né? De poder seguir avante. E também a excelência que a senhora leva o seu trabalho. A coragem de ter assumido um cargo público junto com o marido. Que mensagem que a senhora deixa hoje para as mulheres que vão assistir esse vídeo? Aquelas que às vezes estão passando por alguma dificuldade ou aquelas que às vezes até estão em dúvida da sua carreira, do seu futuro, que elas podem com certeza ser um fator potencial na vida do seu marido também, da sua família, e a relevância que ela pode levar dos seus valores, da sua vida com Deus, para servir a sociedade hoje como a senhora serve. Tiago, por muito tempo eu fiquei atrás do meu esposo e era um lugar bem confortável, bem confortável. Ficava, não, é ele, né? Eu fico aqui como intercessora. Até que eu fui entendendo que cada mulher, cada pessoa tem o seu papel. Deus fez cada um com um dom, com um talento para servir. Em cada um. E às vezes eu falo isso para as mulheres nos cursos, quando a gente tem as formaturas, tem muitas mulheres que se descobrem ali, que não sabia que costurava, que poderia costurar, que tinha essa habilidade, que elas fazem coisas maravilhosas. E eu mesmo penso que eu não sei, que eu não posso fazer isso, até você fazer algo. Mulheres que vão para a cozinha e fazem bolos, doces, tortas, é coisa mais linda. Imagino. E eu tenho conversado isso com elas. Deus colocou um dom em nós. E às vezes a gente não sabe. É só buscar. É só perguntar para quem te fez. Senhor, qual é o meu papel? O que o Senhor quer de mim nessa terra? Porque essa vida é passageira. E aqui nós vamos deixar um legado. E cada um é fundamental na história da nossa geração, na história dessa terra. Então eu deixo aqui, mulheres, Deus tem algo para vocês. Busquem no Senhor, se vocês ainda não sabem, ou se sabe, tá guardadinho, ó, põe o talento para funcionar, põe o talento para fora, para servir, porque é um privilégio. Deus tem uma obra nessa terra. E é um privilégio a gente fazer parte dela. É isso que a gente tem entendido. Isso em todas as áreas, seja educando os filhos, seja auxiliando o esposo, seja lá fora, professora, dentista, panificadora, costureira, seja o que for, todas as áreas nós podemos contribuir para o plano de Deus que Ele tem nessa terra. Verdade. Então, acredite no que Deus te deu, que tá aí, pode estar aí dentro escondidinho, ou você já sabe, está guardando, e vai, mulher. Amém. Que legal, que bate-papo top. Primeira dama, eu quero agradecer. Priscila Zanata está aqui com a gente no Área 18 nesse bate-papo, todo o carinho, essa receptividade, a disponibilidade de ter marcado para nós aqui, né? Mais uma vez, nosso querido amigo Zé Marcos, que abriu as portas aí, teve o carinho também de nos atender, e que Deus abençoe ao trabalho da senhora, que venha conseguindo realmente cada vez mais alcançar vidas que precisam, né? Vidas que necessitam de apoio naquele momento de necessidade, e que vocês com certeza venham cada vez mais conseguir prosperar e crescer, porque eu sei que vocês, sendo prósperos, toda Araçatuba, toda a região dos municípios também serão e acompanharão esse crescimento junto com vocês. Então, muito obrigado. Amém. Fica aqui a minha gratidão poder estar aqui conversando e pode contar conosco. Deus abençoe você. Amém. É isso aí, pessoal. Área 18 aqui para vocês, mais esse bate-papo especialíssimo com o nosso querido prefeito Lucas Zanata, a primeira-dama Priscila Zanata, nesse bate-papo aqui que vocês acompanharam a gente hoje. Fique conosco, com certeza teremos mais bate-papo para vocês aí e nós vamos juntos, tá bom, gente? Um abraço para vocês,
Fiquem com Deus e tchau!